SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Antes, vamos aqui ler o Evangelho. O item 1, o capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 9, a nova era. Instruções dos Espíritos. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus utilizou para se revelar por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, porque posta em ação, com toda a sua pureza, não seria então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser como um frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria que percorrer. Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita, com a ideia do Deus único que Moisés trouxe, com a ideia do Deus Pai de amor que o Senhor trouxe, e agora com a ideia de Deus inteligente, a causa primeira de todas as coisas. Muito obrigado a todos esses emissários que vieram em Teu nome, Jesus, esclarecer a nossa alma. E quantos séculos, milênios, estamos nesta caminhada em busca da nossa plenitude, da compreensão de nós mesmos. Que o Livro dos Espíritos nos ajude nesta manhã, que sejamos a maior conhecer a nossa alma e que os Teus enviados aqui presentes nos inspire. Em nome do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, dos guias aqui presentes que sustentam a nossa casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, do nosso patrono, o Eurípides Barçanufo, em nome do amor, Senhor, do amor que vibra neste ambiente, do nosso amor, minha querida, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, o capítulo 6, que fala das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas. E já estudamos algumas questões e vamos para a questão de número 298. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Pergunta muito boa. Vamos compreender bem a resposta dos Espíritos. Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, conforme a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. 299.
Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado, este estaria incompleto. 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, permanecerão assim pela eternidade ou podem então separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo daqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não sente mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de seus pendores, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. 302. A identidade necessária à simpatia perfeita consiste apenas na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta: na igualdade dos graus de elevação. Pergunta 303. Os espíritos que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Resposta dos espíritos: sim, todos os serão. Assim, o espírito que hoje se encontra numa esfera inferior, aperfeiçoando-se, ascenderá à esfera onde tal outro reside. O encontro deles se dará mais prontamente se o espírito mais elevado, ao suportar mal as provas a que se acha submetido, permanecer no mesmo estado. Subpergunta A: dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Resposta: certamente, se um for preguiçoso. A teoria, aí vem aqui a observação de Kardec. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão utilizada até na linguagem comum e que não se deve tomar ao pé da letra. Os espíritos que dela se serviram, com certeza não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram seu pensamento através de termos que teriam usado durante a vida corporal. Deve-se, portanto, rejeitar esta ideia de que dois espíritos criados um para o outro tenham que fatalmente um dia se reunir na eternidade, depois de ter estado separado durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então eu peguei todas essas questões aqui para a gente ir pensando em cima delas. Ali tem um consolador do Emmanuel? Ainda tem? Se tiver, pega por favor o consolador. Então vamos lá. Os espíritos deixam bem claro aqui que não existe a metade um do outro. Eu não sou a metade da Lourdinha. Ela não é a minha metade. Senão eu estaria incompleto. Ela estaria pelo meio, agora no mundo espiritual, e eu pelo meio aqui. Então, essa ideia de metade, ela é uma figura de linguagem. Agora, espíritos se unem e eles caminham juntos pela eternidade. Eles vão caminhando juntos, sempre juntos. Eles se amam, eles se compreendem, têm o mesmo pendor. Então você vê, por exemplo, Allan Kardec e Dona Amélie Boudet. Quem os vê juntos, lado a lado. O Emmanuel fala do seu grande amor, Lívia. E Lívia prosseguiu. Emmanuel ficou, mas ela não deixou de amá-lo. Ela continua ao lado dele, né? Onde ela está,
mas não deixou de amá-lo. Você vê Alcíone, ela vem de outro planeta para ver Pólux. O guia a orienta, a aconselha, dizendo: olha, não é o momento, ele não está preparado. Você vai voltar à Terra, você vai sofrer muito. E você corre o risco de ficar por lá, se envolver em situações difíceis e ficar preso ao planeta Terra ainda. E você não precisa mais disso. A minha opinião é que você não volte. E ela diz: mas eu quero. Então ela vem por amor a Pólux. Então o romance belíssimo, Renúncia, que a gente acabou de ler, por causa do encontro que teremos aqui sobre Jesus, e a gente vê a dedicação desse espírito à nossa, ao Pólux. Aqui tem uma questão, deixa eu ver se eu encontro aqui, senão vou dar para você procurar, Carmen, porque eu já tenho um aqui. Deixa eu procurar aqui a pergunta que Emmanuel fez. Eu acho que está aqui na 118. Deixa eu ver aqui. Ó. Afeição. Pergunta que foi feita, acho que através do Chico, tá? Pelo Espírito Emmanuel. Então ele pergunta aqui, ó, ele faz da mesma forma que o Livro dos Espíritos: como devemos entender a simpatia e a antipatia? Responde Emmanuel: a simpatia ou a antipatia tem as duas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sem sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Olha como a coisa é bem mais profunda. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, toda antipatia deve se transformar numa simpatia, como disse aqui os Espíritos. Quer ver? Cadê? Dois espíritos simpáticos do outro, da identidade nessa simpatia. Eu li aqui a pergunta aqui ainda agora. Ele diz que todo espírito antipático deve se tornar simpático depois. A gente leu aqui atrás, ó. As afeições que dois espíritos consagram na Terra continuam a sempre existir no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida. A gente vai voltar lá. Vamos aqui ao Emmanuel. A simpatia ou a antipatia tem suas raízes profundas no espírito, certo? Deu para entender. É a pergunta 173 do livro No Consolador. Na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. Na sutilíssima entrosagem, quer dizer que se entrosam os dois fluidos, na sutilíssima, isso é sutilíssima, vem lá do fundo da alma, do fundo do espírito, dos fluidos peculiares de cada um, e quase sem sensações, experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso, em iguais circunstâncias. Então você vem caminhando desde pretéritos deliciosos, a questão da simpatia ou da antipatia. Você vem junto, lá de trás. Agora, todo espírito antipático deve se tornar simpático. É a lei. Aí ele tem uma outra pergunta aqui.
poderemos obter uma definição de amizade? Depois ele vai fazer uma pergunta sobre a família, o Instituto da Família. As famílias espirituais, olha que pergunta interessante, possuem também um chefe, ó. Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares, pelas santas afinidades da alma, e cada um possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde empromanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Tem muita questão interessante, mas ele vai falar aqui da metade. Deixa eu achar aqui. Olha que pergunta, é que eu vou ver uma pergunta atrás da outra. Tem tanta coisa sobre o matrimônio, que viu uma pergunta boa aqui que ele faz, ó. No capítulo das afeições terrenas, casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Está tudo ligado à simpatia, ao núcleo familiar. E ele vai colocando aqui, eu não estou achando a questão que eu quero, são muitas perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Ah, que pena que eu não encontrei. Mas não tem problema, vocês leiam aqui o livro todo, Consolador, que vocês vão encontrar. Essa questão vai se aprofundando. Mas vamos ver aqui, eu tenho esse livro, senão eu ia ficar com ele. Olha o que Leon Denis, tem duas situações que Leon Denis traz. Uma eu marquei aqui, a outra eu não sei onde é que está. Olha o que o Leon Denis diz aqui. Muitas almas, está no problema do ser, do destino, da dor, no capítulo que fala sobre o problema do destino, é na segunda parte, no capítulo 13, o problema do destino, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Nós estudamos aqui segunda-feira esse livro. Olha o que Leon Denis diz. Muitas almas criadas aos pares são destinadas a evoluírem juntas, unidas para sempre, na alegria como na dor. Deram-lhes o nome de almas irmãs. O seu número é mais considerável do que geralmente se crê. Realizam a forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento, e dão às outras almas o exemplo de um amor fiel e inalterável, profundo. Podem ser conhecidas por esses característicos. Então, Leon Denis fala dessas almas que vêm aos pares. Agora, quando os espíritos respondem a Kardec, eles estão dizendo que não tem uma alma destinada a outra, mas muitas são criadas, como diz Leon Denis, aos pares e caminham juntas, evoluem juntas. Agora, não tem a chamada alma gêmea, não tem a metade eterna, isso não. Fala. Como se fosse um casamento espiritual. Pois é. Continuo. Aí eu falei da dona Amélie Boudet, eu falei da nossa Alcione, que estava bem mais adiantada, mas o amor dela era imenso por ele. Leon Denis faz uma outra observação aqui, que infelizmente não está eu desmarquei, sobre essas almas que caminham juntas em direção a Deus.
A gente vê aqui casais, vamos trazer aqui, por exemplo, o Jorginho e a Gracilde, já estão casados há mais de 60 anos, né? Então, os dois juntos, um cuidando do outro. Vão desencarnar, vão continuar juntos. Vão reencarnar juntos. A gente não tem dúvida, não precisa ter evidência de guia para isso, né? Então os dois ali, né, um ajudando o outro. Gracilde está mais inteira um pouquinho na cabeça, e ele fisicamente está mais firme fisicamente, mas a cabeça... Então você vê, eu não queria trazer o meu exemplo, mas então, estamos juntos, eu e a Lourdinha, não tem como. Não tem como, não foi à toa que você trouxe o jasmim perfumado. É para ela, você doou para mim, eu dou para ela. Então, é um amor inquebrantável. Isso também você conquista. Tem pessoas, você conquista. E como disse aqui, você, o Emmanuel, você vem, o termo que ele usou são laços fluídicos tenuíssimos, né? Que você vem desenvolvendo desde lá de estados inferiores, né? Como ele colocou aqui, desde laços tenuíssimos, deixa eu ver lá, de novo, está na 118 a página, não é? A simpatia ou antipatia tem suas raízes profundas do espírito na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sem sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então, desde pretéritos delituosos, você vem junto com aquele espírito. Então, e Leon Denis diz que essas almas são criadas aos pares. Como? Fala. Não sabe da veracidade ou não se tem ligação não, mas quando há, inclusive, vários casais que estão juntos há 70 anos, aí um desencarna, logo em seguida o outro desencarna também. Sem dúvida. Vai um atrás do outro. Pois é. A gente vai... Eu não fui atrás porque está por causa da obra aqui. A pergunta que Emmanuel faz, hoje a gente vai pegar... encontrei. Encontrei o que eu queria, achei agora. Eu vou pegar a 323, mas eu vou ler a 322 primeiro. Olha a pergunta que Emmanuel fez, para a gente entender aqui. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Então, quem está nos ouvindo em casa, eu estou pegando a assessoria aqui do nosso Emmanuel, através da psicografia do Chico e também de Leon Denis. Leon Denis tem duas, eu li uma, depois eu vou reler, e tem uma outra situação que ele fala dessas almas que caminham juntos, que evoluem juntos. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Resposta: sem dúvida. Essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. É gradativo. Né? Vocês entenderam o que é gradativo? É gradual, você vai... Né? Essa aqui é 322. O amor é a lei própria da vida. O amor é a lei própria da vida. E sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador
dentro do plano grandioso da unidade universal. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua perfeição divina, em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Então você vê lá no mineral a atração, né? Ela é mecânica ali. Isso aí, o amor entre o mineral é a atração, é a força de atração. No reino mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas da violência e a ternura, nas manifestações do irracional. Você vê ali o amor, né, do tigre pelo tigrinho, da onça, tem coisa pior do que onça, né, para o filhotinho de onça, do gatinho ali, né? Você vê a ferocidade do animal e o amor materno do animal. No caminho dos homens é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Tem coisa mais bonita, mais linda do que você ver uma família unida? Do que você ter o marido e a esposa unidos aos seus filhos, juntos para educar os filhos, num amor sincero? Isso, na verdade, é o sonho de todos nós. Uma afeição sincera, uma afeição que haja o amor puro entre o casal, para formar a família. Aí vocês vejam como o mal transita na terra, querem destruir a família. Estão trabalhando fortemente para a destruição dos laços de família. Fortemente. Reconhecida a luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado, referência dessa lei única que dirige o universo. Que lei única é essa que dirige o universo? O amor, a lei de amor, a lei do amor. Ela dirige o universo, dirige as nossas vidas também. E ele continua: das expressões de sexualidade o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificante, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus na execução dos seus sagrados desígnios do universo. Tá? Então veja bem, das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, né? Juntando, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificante, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos. Então esse amor divino que a gente vai desenvolver dentro de nós, que se edificam para a união com Deus na execução dos seus sagrados desígnios do universo. Eu sei que isso aqui é porque não dá para a gente destrinchar tudo aqui na aula. Convido vocês a lerem. Aí vem uma pergunta, essa que eu queria achar, a 3:23. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Não vou responder não, vou continuar aqui. Então, me chama de bonito, aí eu falo. Tá. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Aí está lá, o Emmanuel responde através do Chico. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade.
De novo, no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados do crime ou na inconsciência, experimentam uma separação das almas que os sustentam como a provação mais ríspida e dolorosa, e no drama da existência, das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações. Da ventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, e a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. Então, a doutrina espírita veio dizer: a morte não separa ninguém. A gente vai se reencontrar. E olha que ele falou aqui, uma experiência dele, eu vou te deixar falar já já. Milhares de seres se transviados no crime, foi o caso do Emmanuel, quando Públio Lentulus, um senador romano, que se transviou no crime, ou na inconsciência, experimenta uma separação das almas que os sustentam. Experimentam a separação das almas que os sustentam com uma provação mais ríspida e dolorosa. É você se sentir sozinho. Eu estou aqui e estou me sentindo só. Como dói a separação. Como dói ir nessa encarnação, eu não vou estar com quem tanto eu amo. Então é uma dor que você não sabe de onde vem. É uma saudade que você não sabe de onde ela vem. Saudade de quê? De quem? É o caso do Pólux. Era o caso do Pólux. Que quando Alcione vem e encontra com ele, ele realmente não estava preparado. E é de chorar aquele livro. É emocionante aquela história. E ele no seu orgulho, né, no seu egoísmo, querendo se vingar, e ele diz lá: eu me vinguei. Ele toma novamente o sacerdócio, se une à Inquisição, se vinga daqueles que ele queria se vingar. Ele sentia muita saudade de Alcione, ela mandou ele ter calma, ele não teve calma. Ele se casou errado, ele se complicou, houve uma traição, ele abandona a mulher, ele retorna e pede para retornar ao sacerdócio, que ele tinha largado a batina por causa de Alcione. E Alcione, no seu amor puro, disse: não, você não pode fazer isso. Mas como ele tinha largado, ela disse: você precisa esperar um pouco, porque ela estava atendendo os seus pais. Quando ela o procura, ele já estava casado. A gente chora. Ela vai embora, ela se interna num convento. Vocês vão ler a história. Ela se interna no convento e o amor dela pelo Pólux era imenso. Ela guarda sozinha a dor dela. Ela entrega todos os bens que ela tinha à igreja e vai para um convento. E como as suas ideias eram avançadas, porque ele era um espírito avançado, o padre, com ciúme, porque ele abusava das freiras, de algumas freiras, e quando falaram com ela, ela foi falar com o padre danado da vida,
recorreu à Inquisição, a ele. Eles eram amigos, um devia favor para o outro. E ele entrega a freira. Então, manda essa freira para cá. Ela já chegou, foi para o calabouço, não queria nem saber o que era, mandou para o calabouço. Tinha que falar com ela. Ele esperou, deixou passar quase um ano, meses. Ela foi definhando, até que um dia o guarda olhou e falou assim, foi lá no padre, tem que ir lá, hein? Você tem que ir lá porque ela vai morrer, não passa de hoje. Ele, poxa, amanhã eu vou. Olha, é melhor ir hoje. Não vai chegar amanhã, não. Você tem que, porque ele tinha que ir lá. Ver. Eu ouvi a freira. Deixou 8, quando ele chega lá, quem é? Ele acende a luz, é Alcione. E ela leva um crucifixo, que era uma coisa deles, dos dois, quando estavam juntos, né? Só esse aqui ele deu para ela de presente, ela guardou. E ela então mostrou para ele, foi a única coisa que deixaram ela levar para a prisão, um crucifixo. Aí teve um diálogo ali, um monólogo muito triste. Ela falou com ele que dava tempo e tal, para ele se arrepender, aí desencarna e ele fica sozinho. Então, depois daquela experiência narrada pelo livro, com certeza ele vai reencarnar só. Não vai ter a presença dela. Até que ele amadureça e mereça a presença dela. Vocês vejam o que fez o senador Públio Lentulus. Após o desencarne de Lívia, ele também desencarna, ele vem como um escravo, né, o Nestório, e vem de vida em vida se sacrificando pelo amor do Cristo e com o objetivo de encontrar a sua amada, de reencontrar a sua amada e poder seguir com ela. Eu digo também que não é diferente a minha vida. Estou aqui me dedicando para que eu seja digno de estar ao lado da minha querida e amada esposa. Então, só quem tem esse sentimento sabe o quanto é doloroso ficar sozinho. A doutrina espírita nos consola dizendo, daqui a pouco vocês estarão juntos, né? De vez em quando tem uma notícia. Então essa questão, ela tem que ser aprofundada. E não simplesmente você pegar ali ao pé da letra. Não existe metade eterna. Mas existe seres que se amam e caminham juntas na evolução. Então as perguntas subsequentes, o Emmanuel vai continuar tratando desse assunto. A 324. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Resposta do Emmanuel. Somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. O espírito da letra, né? Você não pegar o pé da letra, como está ali no Livro dos Espíritos, é para você entender. O Livro dos Espíritos está errado? Não, está certo. Está certo. Agora você não pode pegar tudo ao pé da letra. Como eu vi aqui as pessoas, existe sexo nos espíritos? Não. Não como entendeis, o sexo está na organização. Não, então a gente não tem sexo, a gente tem que escolher. Que é isso? Não é isso, pô. Aí cada um vai dando uma interpretação que quer e não pode. Homem é homem e mulher é mulher. Não tem que ter dúvida disso. Então, se você desencarnou como um homem, você tem o psiquismo masculino. Como a mulher é o psiquismo feminino. Então, a Lourdinha é um espírito com psiquismo feminino. Continua sendo uma mulher, não uma mulher que a gente fala, eu falo uma mulher, mas não como aqui no corpo físico. Né? Porque o sexo ele vem para a perpetuidade da espécie. Agora, se fazem diferente, é problema de cada um. Problema que cada um assume para si. Né? Então, olha a pergunta. Existem nos textos sagrados algum elemento de comprovação pela teoria das almas gêmeas? Resposta.
Somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não deveria ficar só. Né? Está lá. Está em... Veja lá no final. Eu acho que está na Gênese. Deixa eu ver aqui na nota aqui no final. Está na Gênese. Esse livro aqui é muito bom. Muito bom. Então, olha, tem algum texto, algum lugar que está escrito? Não, nós somos os primeiros aqui a dizer isso. Mas em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não deveria ficar só. E aqui você vê nessas palavras, você sente, quando você não apenas lê, você lê sentindo, você sente o amor dele por Lívia, o amor dele pelo Espírito. Então ele está expressando todo o seu sentimento nessas palavras. Tanto naquela outra resposta, quando diz que quando se desvirtua e o amor continua, você vê que ele trouxe o exemplo dele ali, mas é de muitos de nós. E quando ele coloca nessas palavras aqui, mostrando lá o Antigo Testamento. Aí uma outra pergunta, 3:25, do livro Consolador. A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta da Terra? Em todos os planos de luta? Resposta: o universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas no caminho infinito do tempo. Olha essa outra. Então, um plano, ele está falando em planos espirituais, planos da Terra, tem um plano espiritual, tem outras dimensões. Ele está falando, essas dimensões estão no infinito, está no universo inteiro. Assim como, olha só, o que é um mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável ao que ele está dizendo, que arrasta uma alma para outra, no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. Então isso é inexplicável. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo. Ele colocou conhecimento relativo, não é absoluto. Nos desígnios divinos insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão do amor divino, finalidade profunda de todas as cogitações do ser no dédalo do destino. Entenderam? Olha, pena que não dá para eu explicar, que é uma pergunta mais interessante do que a outra. Tudo em cima daquelas do Livro dos Espíritos.
Então tem coisas que a gente precisa aprofundar mais ainda, que a gente não sabe, nem ele consegue desvendar esse mistério, né? Porque Deus fez isso. Agora, significa que estão caminhando juntas. Às vezes você reencarna separado. Em outro sexo. Por... Hã? Em outro sexo. Não, isso aí não. Olha, essa questão do sexo aí, eu brinquei, isso é uma questão muito complexa, tá? Que se houver uma necessidade, tá? Ninguém reencarna, eu sou homem, vou ter que reencarnar mulher depois, por quê? Eu não quero, não me interessa, e se isso tiver a acontecer, tem que ser muito bem preparado. Porque ninguém vem para falir nesse campo, no campo do sexo, ninguém. Todos esses problemas sexuais que a gente vê por aí é problema do espírito, problema de consciência, problema da alma. Isso é um problema deles. Tá? O homem é homem e a mulher é a mulher. Agora a gente respeita as opções. Aí é uma questão de opção, é outra coisa, opção deles. Agora, quando você reencarna com um objetivo, aí é diferente. Aí é diferente o objetivo. E você se prepara e não vem para falir. Não vem para falir. Então vamos lá. Olha outra pergunta aqui. Dá tempo de mais uma pergunta que Emmanuel faz, que deve estar na cabeça de vocês. Olha só. 3:26. A união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? Não é uma pergunta lógica? Poxa, então eu amo a minha esposa, eu amo a Lurdinha, então isso vai restringir o amor universal? A gente não tem que amar a todos? O amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Olha a resposta que Emmanuel dá. Esse amor que um sente pelo outro é o amor que o Espírito sentirá pela humanidade inteira, como fez Jesus. Como fez Jesus. Eu acho que é importante também frisar, porque muitos podem imaginar que quando se fala do amor da alma gêmea, está se referindo apenas ao casal, homem e mulher, quando não. Vamos lá. É ao casal. Vamos lá. Está falando aqui do homem e da mulher. Vamos lá. Se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual a alma gêmea de Jesus Cristo? Cara, cada pergunta, né? Pegou. Vamos ver o que ele responde, né? Essa é uma resposta para o Emmanuel, viu? Olha o que ele responde. Não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos num paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Nele cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete atingir. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Ele já está com tudo isso resolvido dentro dele. Não dá para fazer um paralelismo entre ele e nós. Nós somos muito inferiores. Representando para nós outros a síntese do amor divino, somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual, enlaçou no seu coração magnânimo com a mesma dedicação à humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. Então, o amor que eu dedico àquela pessoa que eu tanto amo, por exemplo, a minha esposa, eu entendi o que você falou, o amor de um pai para um filho, né? Eles vêm juntos, mas daqui a pouco ele está meu filho, vai ser filho de outro,
Mas quando você tem os laços de ligação, aqueles fluidos tenuíssimos, são dois espíritos caminhando juntos. Dois espíritos. E antes de chegar aqui, ele vai falar dos laços sagrados da família. Por isso que tem que ler como um todo. Mas está cheiroso esse jasmim, hein? Agora, a última. Querem a última ou não? Tem mais perguntas aqui, mas não dá mais tempo. Vou ler uma só aqui, ó. A 328. Quando você pegar o livro, você vai ver lá o título. O título é assim, o amor. É o 3.3, amor. Aí tem várias perguntas, desde a 322 até a... Mas vamos lá. Perante a teoria das almas gêmeas, cada pergunta de prova, Carlos. Perante a teoria das almas gêmeas, como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais, alegando a felicidade encontrada no lar primitivo? Dá para pegar o nosso lar? Ali o meu. Eu leio de novo para você. O meu está todo rabiscado lá. Caso de Tobias. Olha, eu vou fazer a pergunta de novo. Perante a teoria das almas gêmeas, como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais, alegando a felicidade encontrada no lar primitivo? Boa pergunta, né? Me chama de muito bonito, senão não responde. Resposta: não devemos esquecer que a Terra ainda é uma escola de lutas regeneradoras e expiatórias, onde o homem pode consociar-se várias vezes sem que a sua união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas vezes distante da esfera material. Tá vendo? Às vezes a pessoa está desencarnada, está distante, né? Está desencarnada. Eu queria que ele escutasse. Ele foi lá pegar o livro. Pode deixar o Tiago. Era melhor pegar ali, né? O nosso lá ali. Que ele fala das uniões. Fala para ele vir. Pode vir. Não está lá não, meu livro está na minha casa, eu levei para minha casa. Fala para ele. Fala para ele que eu enganei ele. Coitado do Tiago. Fala para ele que não está lá o livro, fala. Está cheio de balde aí pelo caminho. Olha só. A criatura transviada até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, está submetida no mapa de suas provações a tais experiências, por vezes pesadas e dolorosas. Tiago, foi uma pegadinha, eu levei o nosso lar para minha casa. Só para você se mexer. Porque teve uma mensagem dada aqui através da médium aí, e eu falei, que espírito é esse? Que espírito foi esse? Aí ela falou, aquele que andava com André Luiz, o Lísias. Aí eu peguei o nosso lá, levei para casa para eu ler lá e relembrar, né, sobre o enfermeiro Lísias. Aí fui lendo, deixei na minha casa o livro. É que meu livro é todo rabiscado, você está vendo como é que são as coisas. A gente está lendo aqui, aí vem na cabeça, ó, lá o casamento, lá exatamente o que ele está perguntando, está lá no caso Tobias. Aí no meu livro é fácil, que eu já sei que eu assinalei, se ele pegar o nosso lá ali, que eu acho. Então vou ler aqui para você ouvir, porque a gente tem que terminar o estudo, né? Perante a teoria das almas gêmeas,
Como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais alegando a felicidade encontrada no lar primitivo? Essa é a pergunta. Resposta do Emmanuel: não devemos esquecer que a Terra ainda é uma escola de lutas regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consorciar-se várias vezes, sem que a sua união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas vezes distante da esfera material. Olha só. Então o homem vai casa uma vez, casa duas, buscando, mas nunca encontra. Isso por causa de quê? De problemas expiatórios. Cadê o Carlos? Poxa, ele está ao nosso lar, não tem mais? Acabou? A criatura transviada até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes está submetida no mapa de suas provações a tais experiências, por pesadas e dolorosas. Não achou, não? Acabou o nosso lar? Então, no nosso lar, ele vai falar dos casamentos, provações, do casamento fraterno. É muito interessante. Muito interessante. A situação de inquietude e subversão de valores na alma humana justifica essa provação terrestre, caracterizada pela distância dos espíritos amados, que se encontram num plano de compreensão superior, os quais, longe de desdenharem as boas experiências dos companheiros de seus afetos, buscam facultar-lhes com a máxima dedicação, de modo a facilitar o seu avanço direto às mais elevadas conquistas espirituais. Vamos parar por aqui. Temos outras questões interessantes. E, estudando o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, a gente conclui que nós não sabemos nada, né? Nós não sabemos nada de doutrina espírita. Então, olha, você foi inspirada. Claro que eu fui. Eu te falei, foi depois que eu fiz a prece. Aí, como o tema hoje é um tema pertinente, o Jasmim vai do meu coração para o coração da Lourdinha. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso amor, minha querida, abençoe o amor de todas as almas que se juntam por este afeto tão sublime, tão especial, que é o amor. Que Jesus ajude a todos aqueles que carentes buscam o seu verdadeiro amor, sim, encontrem, que encontrem, para que a vida seja mais suave, na busca do conhecimento, dos valores do Espírito, na direção de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa de amor, que Deus abençoe a todos os presentes, a todos que nos ouvem à distância. Em nome então do nosso querido irmão altivo, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra em nossos corações, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.